Fala pessoal, começando mais um episódio imperdível aqui no InsightCast e hoje eu estou com o Thiago da TNL Tímaco. Hoje a gente vai falar nada mais nada menos de importação. Então é um assunto muito pertinente para você empresário que deseja entrar nesse mundo ou que já está nesse mundo, mas quer ter mais eficiência e com certeza você vai extrair muitos insights daqui porque o Thiago tem uma jornada muito grande já e muita história para contar pra gente. Thiago, seja bem-vindo, meu Tudo querido. bem? Boa tarde. Prazer te Tudo receber bem? por aqui. Prazer é meu. Já até conta pra gente como que você caiu nesse mundo que tem 23 anos já de experiência, né? Eu tenho 22 anos de experiência na área de comércio exterior, isso mesmo. Que legal, hein? Quase 23 já. Quase 23. Já é uma jornada gigante, cara. Como que Bastante. você chegou? O que te levou a esse mundo pra você empreender nisso? Não, olha, na verdade, o que me levou, assim, foi muito aleatório, né? Porque eu sempre tive outras pretensões, assim, nunca comércio exterior. Então, pra você ver, como começou tudo. Quando tinha 18 anos lá atrás, eu tive algumas opções de ingressar na faculdade, certo? Como todo jovem tem. Certo. Então, por exemplo, eu prestei marketing, eu prestei publicidade e propaganda, eu prestei gestão ambiental, que eu gosto bastante, e eu prestei jornalismo também. Caramba. Em vários. Eu prestei PUC, Mackenzie, eu prestei Uni Santana, então eu prestei várias faculdades, prestei USP, várias faculdades. E na São Judas eu prestei jornalismo, São Judas onde eu me formei, né? Prestei jornalismo e segunda opção, comércio exterior. Por quê? Eu tinha um amigo de infância, de rua, que um dia ele falou assim pra mim, Thiago, já pensou em comércio exterior? Eu falei, não sei nem o que é isso. Aí, Edu, o nome dele. Eu não sei nem o que é isso, na verdade. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí quando veio a hora mesmo de escolher, eu já tinha passado, eu tava quase fechado com a Uni Santana, eu mudei de ideia. Aí eu passei em jornalismo na São Judas. Aí beleza. Aí o que aconteceu? Aí tinha que ter uma segunda opção. Eu falei, o que eu coloco aqui, né? Já tinha colocado um monte dessas opções que eu falei agora. Ah, quer saber? Vou colocar uma diferente. Vou colocar comércio exterior. Coloquei, comércio exterior. Sem saber o que era Eu nem praticamente. sabia direito o que era lá em 2000, lá no ano 2000. E comércio exterior, em 90 foi que o Collor abriu um pouco o mercado internacional do Brasil, né? Então tinha o quê? 10 anos apenas de o Brasil, essa abertura que o Brasil teve. Então era um negócio muito engatinhado ainda. Se você pensar de 90 para 2006, são Muito recente, né? 36 anos. Então é muito pouco. 2026 no caso, né? Então eu escolhi comércio exterior. Eu falei, quer saber? Vou pôr comércio exterior. Eu passei nas duas. Jornalismo, que eu gosto bastante de escrever, eu gosto de português, eu gosto muito disso também. Mas passei também em comércio exterior. Tinha que escolher uma. Aí eu falei, como eu faço sempre fiz, eu pedi a Deus e falei, tá, pra onde que o senhor quer que eu vá agora? Aí eu não tive muita dúvida. Eu falei, eu quero ir, faz Comex. Sei lá, aquele sopro no ouvido, sabe, que a gente tem? As pessoas têm que saber ouvir. Faz Comex. Fiz Comex. Aí estou aqui faz 22 anos na área. Caramba, hein? Pois é. E é sempre assim, né? Um acaso acaba levando a gente ali, né? E nesses primeiros anos que você realmente foi ingressando ali, como que, assim, formou o negócio de fato, quando, quais foram ali os primeiros desafios, como que foi esse início da sua jornada, os primeiros anos? Foi difícil assim, Igor, vou te falar uma coisa, porque o que acontece? Eu entrei na faculdade e não conseguia entrar na área, e passou o primeiro ano, e passou o segundo ano, e passou o terceiro ano, e tive DP, e passou o quarto ano. E no quarto ano, eu não tinha nada ainda, não entrei na área, eu falei, desisti, né? Quem é que vai contratar um estagiário no quarto ano de faculdade? E eu já tava com, deixa eu ver, acho que uns 22 anos e tal. Ou 24 anos. 24 anos em 2004, tá? 24 anos. Aí um colega meu da minha sala, o Bruno César, me chamou e falou, tem uma vaga de estágio aqui, tá afim? Eu falei, claro, óbvio que eu tô afim. Então fui. A empresa chama-se Comexport. Comexport hoje é a maior trade no Brasil. Ela não era na época. Então ela foi, eles me chamaram, me recrutaram, eu entrei como estágio. Eu era CLT e falei, quer saber? E ganhar experiência, né?
Exatamente, eu li uma revista tudo aleatório, ou não, né? Você tem que saber, Igor, que às vezes nada é aleatório É, e nada é. pode parecer aleatório, né? Pode parecer, mas sempre tem uma orientação divina aí que Com certeza. se você souber ouvir, entender, ler, você sabe que é o seu direcionamento. Mas é difícil você ter essa noção, né? Uma revista na minha mesa, assim, no meu quarto, na casa dos meus pais, de estágio. Eu falei, nossa, eu vou sair de CLT para estágio. Mas eu tinha que entrar na área, como você falou. Eu falei, quer saber? Vou me jogar. Me joguei. E eu acredito que deu tudo certo, né? Porque eu tenho a minha empresa agora, depois de alguns anos eu consegui... Trabalhei nas maiores tradings do Brasil, né? Nas trading companies do Brasil. E hoje eu tenho a minha empresa. Então, pra mim... Precisa desses saltos, né? E, cara, empreender, incrivelmente, é um ato de coragem. Toda história empreendedora tem um ato de coragem. A coragem de abrir um negócio, a coragem de tomar uma primeira decisão antes de abrir um negócio, igual você fez. Que às vezes na cabeça, não sei se aconteceu no seu caso, né? Mas talvez alguns familiares conhecidos até falam, nossa, vai regredir, por exemplo. Mas não é regredir. Não. Você foi buscar uma experiência e deu essa volta para conseguir ter o seu próprio negócio, né? Sabe que você falou um ponto bem interessante, porque as pessoas às vezes perguntam, né? Como é que foi, como vai empreender? O que eu tenho que fazer? Claro que existem várias técnicas, vários conhecimentos. Você precisa ir atrás de várias informações, você precisa estar preparado, óbvio, você tem que se preparar. Mas o que você falou é o mais importante. Sabe o que é mais importante para você empreender e montar alguma coisa? Coragem. Exato. Sem ela não vai. Sem ela, você também. Se você não tivesse coragem de estar aqui na frente das câmeras, entrevistando as pessoas, se você não tem coragem... É que Não empreender, adianta. a gente acredita numa ideia que ainda não existe, né? Ela só existe na nossa cabeça. E São é sonhos, coragem né? para tornar ela real, né? Mas se você for pensar em todos os sonhadores, em todos os filósofos, todas as pessoas que pensaram desde lá atrás, o Steve Jobs agora, que faleceu também faz um certo tempo, o que eles falavam? Que os sonhos são coisas que não existem, mas está na sua cabeça. Então, assim, você tem que ter sonho. Tem que sonhar e você tem que ousar também. Exato. Você tem que ser ousado. E o que é ser ousado? É ter coragem. Tem medo? Óbvio. Eu tenho medo? Claro. Toda hora eu tenho medo. Normal. Eu não sei, eu posso dar um passo, eu posso regredir, posso cair, eu posso subir, não sei. O que não pode ele paralisar, né? O empresário não querer crescer, não querer tomar uma decisão, ou nem querer abrir o negócio dele se ele ainda não começou, por conta do medo. Nem o empresário, as pessoas, né? No geral. Qualquer área da sua vida, você não pode o medo te paralisar. O medo te ensina. O medo te direciona. E se você deixar ele te dominar, aí é o problema. Aí é porque as pessoas estão sofrendo de ansiedade, estão sofrendo de um monte de coisa hoje. Por causa disso. Aí ele trava, né? Exatamente. E esses primeiros anos que você foi empreendendo, qual que era a principal dificuldade sua? Era ter os primeiros clientes? Era atender os primeiros clientes? Qual que era o principal desafio? Mas sabe que eu primeiro, antes de abrir minha empresa, eu abri em 2015, né? Então, já tenho uma experiência de 22 anos, mas eu tenho a empresa em 2015, então são 11 anos. A primeira situação, assim, foi... Eu não tive esses medos de sair pra cima. Na verdade, eu fui fazendo naturalmente do que tudo que eu fazia desde que eu era CLT, desde que eu era PJ, desde que eu era um funcionário. Então, assim, tudo que eu aprendi, eu só apliquei. Por exemplo, atrás de clientes. Claro, a ir atrás de clientes é difícil. Na nossa área, a gente trabalha muito com indicação, né? Porque a área de comércio exterior, ela ainda não é muito grande no Brasil. Assim, ela deveria ser muito mais. Ainda mais as áreas de trading company, que é o que a TNL Tímaco faz, né? Nós somos uma trading company. Então, o que é complicado? Tudo é um pouco complicado, um cenário não é tão fácil assim, mas a gente tem que desenvolver o que a gente aprendeu. Então, tudo que você treinou, você tem que colocar em prática. Exato. Eu fiz o que eu aprendi durante a minha carreira na minha empresa. Atrás de clientes, ou cursos de aprendizado para entender um pouco mais, né, da operação, como funciona. E há um ponto legal também, legal que as pessoas me perguntam, é você ter a empatia. É você sentir a dor do cliente, como se fosse a sua dor. Entendeu? É isso que é mais importante. Porque tem profissionais que trabalham de que maneira?
Ah, é outra empresa, o problema é dele, eu só vou tentar resolver e pronto. Eu não acho que você tem que ser assim, nem na empresa, nem na vida. Primeiro você tem que ter um amor ao próximo, foi o que o Jesus nos ensinou. A única pessoa que praticou realmente isso foi Jesus Cristo, né? Sim. Na sua essência. Então, viva como Jesus viveu. Então, eu sempre pensei nisso. Vamos ter empatia, pensar no próximo e cada cliente como se fosse trabalhar com cada cliente como se fosse a sua empresa. Então, assim, eu busco soluções como eu busco para mim. Se eu busco em casa com a minha família, eu busco também para minha empresa, entendeu? Exato. E eu penso no cliente assim. Que ele está confiando ali um patrimônio, uma estratégia a você, né? Então, ter um profissional, uma empresa que realmente leva a sério, porque a gente sabe que qualquer segmento tem quem mancha o mercado, né? Quem não trabalha sério e infelizmente prejudica outros clientes. No Tem, nosso caso é assim, inclusive, também. E com quando certeza o cliente disso. se depara com uma empresa como a sua, profissional, ele tem esse respaldo, essa segurança de que o trabalho vai ser muito bem prestado, é claro que ele, consequentemente, vai indicar, que é o que você falou, né? Indicação é um canal muito forte para você. Você acredita que é por conta do bom trabalho? Ou é por conta que é um serviço que tem uma barreira de entrada muito forte e precisa ter a validação de uma outra pessoa? São dois pontos bem importantes que você falou. Você estudou a matéria, né? E realmente é isso mesmo, porque você ser profissional de comércio exterior, de importação e exportação, não é qualquer um que faz essa função, como um médico, como um advogado, como um administrador, como vocês aqui, cada um você se especializa Exato. para ser bom na sua área. E comércio exterior, importação, principalmente, porque exportação é mais fácil, né? Importação, quando a nossa cadeia tributária maluca, essa reforma também que está vindo aí, que Nossa. tá complicado, é muito difícil, tem muita burocracia. E o que a gente mais lida aqui é com burocracia. A gente pode até mudar para burocracia, acho que você já ouviu bastante esse termo, né? Porque no Já. Brasil é burocracia que É muito chama. complexo, né? Exatamente. Então nós estamos aqui para isso, nós estudamos para isso, temos essa experiência, essa expertise para isso mesmo, entendeu? Então é isso que a gente faz. Você precisa conhecer, ter esse profissional que conhece esse cenário, esse mercado, e ele vai te direcionar para que você possa ter sucesso nas importações. Se você quiser começar a importar agora, eu não sei o que fazer. Você não precisa quebrar a cabeça. Você tem que me contratar. Exato. Aí, já fez um merchan. Eu tenho que contratar a TNL Team, porque é para isso que a gente está aqui. Exato. Quem nunca caiu nesse mundo, tá começando a pensar, acha que importar vou comprar barato lá fora e vou vender caro aqui. É assim mesmo ou não é bem por aí? Para quem não conhece, é assim mesmo. Eu vou pegar lá um produto que, talvez eu já venda um produto aqui, um produto X. Só que eu posso comprar esse produto X lá fora. Geralmente é o quê? China, Paraguai. Muito China, muito Mercosul, né? Legal. Muito Europa, muitos Estados Unidos. Mas trago- China é o mundo, né? Aí eu trago esse produto para cá e, consequentemente, eu tive uma margem maior nele, né? Para o empresário que ele não sabe se ele deve importar ou não, quais são os benefícios da importação para ele? O empresário deve importar sempre. E deve exportar sempre também. O mercado é muito grande, o Brasil é muito grande, não precisa. Precisa. É por isso que os chineses estão lá em anos-luz na nossa frente. A China é muito maior que a gente. Sim. Eles abastecem o mercado interno e abastecem o mercado internacional. Ou seja, o mundo todo é cliente da China. O Brasil não é diferente. Então, é muito importante que o empresariado brasileiro tenha essa noção que é importante você internacionalizar sim. É importante você também mandar para fora do país, ter esse mercado externo também, entendeu? E qual que é o momento disso? Geralmente o empresário ele deixa para ter isso quando ele tá muito grande já, porque ele fala, ó, já extraí muito aqui, deixa eu tentar lá fora. É realmente quando ele já tem um tamanho grande ou ele pequeno, ele já pode pensar nessa possibilidade? Esse é um erro bem comum, na verdade, porque nosso país não divulga também muito, sabe? O empresário que está exportando não precisa ser um grande player do mercado. Ele não precisa ser um atacadista de milhares ou centenas de empresas para você poder exportar ou importar. Você pode ser pequeno. Você pode ser MEI, você pode ser do regime normal, você pode ser lucro presumido, você pode ser simples nacional. Você pequeno, você pode exportar e pequeno você pode importar.
E ele é interessante esse ponto porque se você pequeno já pensa grande, você nasce grande. Você não nasce pequeno. E você cresce rápido também, mas estruturando. Então você que quer importar, exportar, não faça sozinho. É o maior erro, eu acho, né? Não faça sozinho, exatamente. Que você vai ter. Eu já tive clientes que eu montei toda uma cadeia de estudo para ele, toda uma questão tributária, certinho. Aí ele falou: quer saber? Eu faço por menos. Depois eu fiquei sabendo o que o cliente fez. O que aconteceu com ele? Foi tudo errado, pagou mais imposto, saiu muito mais caro. Por quê? Porque não quis pagar uma comissão para empresas que trabalham com isso, nós que somos prestadores de serviço. Isso é muito mais caro para ele no fim das contas. Saiu muito mais caro. A empresa dele foi feita a tributação errada. Nossa. Porque assim, importar você depende, é muito das características tributárias da sua empresa. E é isso que a gente faz. A nossa empresa faz isso. A gente faz todo um estudo, todo um escopo, todo um detalhamento para você não importar ou exportar errado. O maior prejuízo que ele pode ter é o financeiro, ou ele ainda se depara com, por exemplo, outros, tipo uma multa, uma penalização? Tem outras coisas que pioram o caso se ele fizer sozinho? Tem. Além do financeiro, é a questão dos impostos, que ele pode pagar muito mais imposto. É a questão de liberação aduaneira, a carga dele pode ficar presa. Ele pode não ter radar, que é uma autorização para importar. Ele pode não ter isso. Então, ele pode ter investido milhares de reais ou milhões, dependendo do tamanho da sua empresa, e a carga simplesmente ficar presa na Receita Federal, na alfândega. Por quê? Porque ele quis economizar. E nisso ela fica presa, já é um prejuízo financeiro para ele não consegue recuperar. Porque dependendo do tempo que você fica, a carga fica presa no aeroporto, ou no porto, ou no recinto alfandegado, isso é muito, muito custoso. E o Brasil é um dos países que mais temos custos na área de importação, né? Na área aduaneira, nos recintos alfandegados e recintos gerais também, são os terminais de desembaraço, né? Além do que, se ele não cumprir todas as exigências necessárias, ele pode perder a carga. A carga vai para leilão. Não vale nem um pouco a pena o risco. É muito do empresário brasileiro, né? Às vezes ele fala, vou economizar uma margem aqui a mais porque eu não vou pagar o profissional. Só que ele vai fazer uma coisa que ele nunca fez. É uma outra profissão. É como ele querer ser médico. Ele vai fazer uma cirurgia no coração de alguém pela primeira vez. Qual que é a chance? Você não vai ser médico indo no açougueiro, né? Exato. Nem no marceneiro, nem no serralheiro. Você vai no médico indo no médico. Faz a cirurgia para ir no médico. Então, na nossa área também, se você quer importar, quer exportar, procure um profissional de comércio exterior. De preferência, pode vir para cá com a TNL Timoco que a gente faz tudo para você. Exato. Por exemplo, tem alguns segmentos que é mais bem sucedidos na importação, na exportação, ou você falaria de uma maneira geral, eu consigo importar e exportar o que eu quiser? Não. No geral, tem bastante coisa que você pode fazer no Brasil, mesmo porque o Brasil não é autossuficiente. Mas é que existem empresas que são segmentadas, né? Sei lá, empresas que são da área química, da área farmacêutica, empresas que são, sei lá, saneantes, cosméticos, empresas que fazem vinho, que faz cerveja, que faz alimentos. Então tem todas essas segmentações. A trading era um pouco diferente porque ela é especialista em tudo isso. Tudo isso. Mas qual a diferença então? A diferença é que, além da gente ter o benefício fiscal nada mais é do que você ter um ganho no ICMS, pagamento do ICMS. O que hoje, dependendo do seu valor aduaneiro, que é o valor da carga, vale muito a pena. Aliás, vale muito a pena. Eu estou te afirmando. Entendeu? Então, a Trading Company é isso. Ela é especialista em vários segmentos. Ela vai atrás de todas as licenças necessárias para você importar. E ela vai te dar esse caminho. Entendeu? Então, a gente trabalha para isso. Para facilitar, para desburocratizar o seu negócio. A importação. Para você que tem esse interesse. Agora são diversas áreas, o Brasil é muito grande. Se você quer importar carro, moto, câmera, relógio, televisão, espelho, utensílios domésticos. Eu tenho a tese assim, quem está no mercado de commodity, vou dar um exemplo, quem vende celular, que outras lojas vendem os mesmos celulares, quem vende os utensílios, que outras lojas também vendem os mesmos utensílios, é uma guerra realmente tremenda de preço. Só que você consegue uma vantagem muito competitiva se você importa
ter um preço melhor do que quem está comprando aqui. Consequentemente, você já tem uma vantagem muito maior já, principalmente de preço, né? Isso se prova na prática com os clientes? Prova na prática, sim, mas o mercado tem que estar sempre bem acompanhado, porque o mercado internacional, ele vive pelo dólar, vive pelo euro, pelo franco suíço, pela libra esterlina. Então, quando você vem de fora, o que está mandando é a moeda estrangeira. Geralmente o dólar no mundo todo, né? O euro na Europa e alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, gosta de trabalhar com a moeda dela, que é a libra esterlina. Mas é uma moeda conversível, né? É uma moeda usada no mercado internacional. Então, a gente tem que fazer sempre uma continha, a gente tem uma planilha padrão disso, padrão de acordo com a operação, né? Para te mostrar na prática, que é o que você disse, mostrar na prática se realmente aquele custo vale a pena para você ou não, se vale a pena comprar no mercado nacional. Então, eu nunca vou falar para o cliente, vale a pena importar. Eu tenho que provar que vale a pena importar. Então, eu tenho toda uma cadeia tributária que eu monto para ele, um orçamento. Legal. E falo, tá aqui, ó, vale a pena por isso, isso e isso. Então, nunca vai ser uma tacada de sorte. Ele vai saber exatamente o preço que vai custar e até projetando o quanto que ele vai vender aqui, o tanto que ele vai ter de margem no negócio dele. Ou seja, importar é ganhar mais dinheiro, é ganhar mais lucro no seu negócio, né? Digamos. Também, é você ser mais... Eu gosto de definir que importar é você ser mais competitivo no mercado nacional. E, obviamente, vai te dar mais lucros. Mas também vai possibilitar que novas demandas, novos produtos venham para nós aqui. Porque, como eu disse há pouco, o Brasil não é autossuficiente. Nenhum país é. Todo mundo depende um pouco. Se a gente se unisse mais... Bom, nosso país tem uma questão governamental, né? Sim. É um problema sério aqui de impostos e tal. Mas a gente sabe que já foi feita uma fórmula recente que o Brasil pode crescer com menos impostos. Então, depende muito aí das nossas autoridades. Exato, né? Seria outra história se fosse diferente. Quem quer começar a importar, mas imagina que isso é muito custoso, digamos que a pessoa precisaria de minimamente de quanto, mais ou menos, de investimento para começar? Isso é muito amplo, na verdade. Porque se o cara quer investir 10 mil reais, ele precisa de 10 mil reais. Se o cara quer investir 20 mil reais... Mas ele consegue importar com 10 mil, por exemplo, que é um investimento baixo. Consegue, claro, mas é claro que o material vai ser... Depende do material. O custo é baixo? Por exemplo, materiais de custo baixo, ferramentas, sabe, parafusos, coisas pequenas. 10 mil reais, dá para você importar dependendo do seu negócio. Você quer ter uma loja de bairro e você quer ter um material de construção, o custo das peças, dos produtos são baixos, então dá para você fazer. Existe um radar limitado, né? Que você consegue importar, sim. É claro que para você ser mais competitivo, o Brasil é bom para você tem que trazer mais mercadorias de uma vez, tipo fechar um container, meio container, sabe? Até para ter um preço melhor. Para ter um preço melhor, exatamente. Tem que ter essa relação, né? Não, mas legal, a pessoa ela quer pelo menos fazer um teste, sabe? Quebrar aquela crença de se funciona ou não, se vai dar certo Sim. ou não. Ela vai conseguir com baixo investimento hoje de 10 mil reais no negócio dela. Vai. Eu já vi muitas pessoas do segmento falando que só vale a pena importar, tipo, 100k a mais, pelo menos. Só que Bobeira. aí a pessoa cria um bloqueio, né? Ela fala, pô, às vezes é o que eu faturo, não vou fazer esse teste. Bobagem. Se você quer importar um carro, tudo bem. R$500 mil, R$1 milhão é o que você precisa. Mas se você quer importar parafuso, você quer importar ferramenta, você quer importar coisas pequenas, sei lá, papel, água, o custo é mais baixo. Então, por que não fazer? Porque, como você disse aí perfeitamente, por que não iniciar? Inicia, tenta. E a gente tem o quê? A gente tem muitas amostras, a gente pede amostra para o fornecedor. Entendeu? Então, o fornecedor, eu gostei disso ou daquilo. Quero trazer esse copo, essas taças, ou garrafa, ou câmera. Quero trazer, mas como é que eu faço para testar o produto? A gente faz contato com o fornecedor. A gente vai conversar com ele e falar, o cliente aqui, fulano de tal, quer importar, você consegue me mandar amostra? Consigo. É gratuito? Não é gratuito? Geralmente você tem que pagar, porque, querendo ou não, é um custo, né? Mas dependendo da sua negociação ou da nossa negociação, a gente consegue amostra gratuita. Aí, claro,
Chega no Brasil, tem que pagar frete, tem que pagar imposto. Né? 60% do valor do courier hoje, que é o que o Brasil paga, o valor do aneiro. Então, assim, é importantíssimo ter amostra. Então, dá para fazer sim. Legal. Quando a pessoa ela contrata você, por exemplo, ela vai ter um acompanhamento do começo ao fim, né? Ela vai ter quais são os passos, por exemplo. Vai fazer uma pesquisa do produto, a projeção de custo, igual você falou, e depois vocês cuidam de toda a burocracia que for surgindo ali. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente chama do serviço door to door, porta a porta. O que é o porta a porta? Eu vou pegar a mercadoria em qualquer confins do mundo aí e vou trazer para você, vou entregar aqui em Jundiaí para você. Então, tudo isso vai ser acompanhado, vai ter a logística internacional, vai ter o seguro da carga, vai ter tudo bem acompanhado e bem desenhado. A logística door to door, porta a porta, o cliente vai estar ciente de tudo. Legal. Esse seguro de carga é algo que protege a pessoa a qualquer imprevisto que acontecer com a carga dela, ela não perde o que ela investiu? Ela pode perder a mercadoria, mas ela vai ser reembolsada pelo seguro. Legal. Então, se você faz um seguro internacional, e toda a cadeia, Igor, ela é segurada. Então, coletou em qualquer origem do mundo, teve um trânsito interno, tem seguro, exportou do país tal, tem seguro, tem um modal aéreo, marítimo, rodoviário, o que seja, terrestre, tem seguro, chega no Brasil, desembaraça, tem seguro, entrega no destino final, tem seguro. Então a carga ela é segurada do início, meio e fim. Legal. Isso já tira aquele medo da pessoa de investir e perder. Provavelmente quem está assistindo a gente já viu um caso de o fulano perdeu a carga, perdeu o dinheiro, ficou lá travado. Aí ela acha que isso pode acontecer com ela, mas se ela se precaver ali e fizer da forma certa, não acontece, né? Pode acontecer um imprevisto, mas ela acaba não tendo o prejuízo dela. Imprevistos acontecem, isso é fato. A gente pode falar, nossa, 100% que vai chegar? Não, 99,9% vai chegar. Sempre tem aquele menos de 1% vagabundo, né? Pode acontecer um monte de coisa. Mas a gente, mesmo no pior cenário, o que nós fazemos? A gente trabalha com o seguro, claro. Não vou deixar o cliente passando dificuldades, de jeito nenhum. Então a gente sempre vai ter essa estrutura para passar para eles. Legal. O que você vê que é o maior ou os maiores mitos do segmento? Existem várias coisas que o pessoal é engraçado. Por exemplo, quando a gente era mais novo, tinha um mito no comércio exterior que se você registrar uma carga numa sexta-feira, essa carga vai dar canal vermelho, né? Porque a gente tem algumas parametrizações no comércio exterior, né? Que é o verde, liberação automática, o amarelo, que é análise documental, o vermelho, que é análise documental e física, o cinza, que é análise do CNPJ. Então, tem um mito que era assim: se você registrar uma carga na sexta-feira, às 6 da tarde, isso vai dar canal vermelho na segunda-feira. Então não faça isso. Bobagem. Isso não existe. Se você vai de acordo com a sua empresa, se ela é uma empresa idônea, que paga todos os impostos, que trabalha direitinho, praticamente o que é o nosso caso, vai ser uma empresa de canal verde, né? Empresas de canal verde são empresas que são bem vistas pela Receita Federal. E outros mitos você não pode importar dependendo do valor, como você mesmo disse. Não, você pode importar independente do valor. Você vai muito de acordo com a sua necessidade. Ou você ter medo de fazer. Você pode ter medo de fazer, mas você tem que ter um profissional que te auxilia. E é o que a gente faz. A gente auxilia todas essas vertentes, nessas dúvidas que o empresário tem que chamar a gente para poder desenvolver essa ideia, transformar o sonho dele em realidade. Com certeza. Precisa estar bem acompanhado para isso. E como você pontuou, a pessoa que ela é meio simples ou até demais situações, ela consegue importar tranquilamente. Consegue. Claro que o MEI, né, o microempreendedor individual, tem as suas limitações. O Simples Nacional tem também as suas limitações, tem os limites para você, as cadeias de impostos, né? E o lucro presumido e o lucro real, que é o regime normal do ICMS. Então, essas 4 opções, digamos assim, você pode importar sim. Tá? Claro que, se você é um lucro real, você vai ter muito mais capacidade. Lucro presumido, também.
MEI, Simples Nacional, tem também, mas um pouco menos. Se você é MEI, tem um pouco menos também. Então, a gente faz esse desenho, né? A gente analisa cada empresa e cada regime tributário. Legal. Então, o empresário que está assistindo a gente, ele falou, pô, acho que eu vou importar para ver se eu consigo ter mais margem, mais competitividade, já fazer um teste com alguns produtos. Qual que é o primeiro passo dele? Primeiro passo é primeiro você ter uma empresa qualificada. É a primeira coisa que tem que fazer. Nunca faça sozinho. Não adianta você chegar, nossa, eu vou falar com eu vou ver o Alibaba aqui, eu vou ver uns vídeos no YouTube. Eu vou ver como é que importa. Tá, o YouTube pode te ensinar algumas coisas, mas não vai te ensinar tudo. Não vai. E outra, para você importar, você tem que ter uma autorização de importação ou de exportação. A gente chama de radar. É o radar para poder importar e exportar. Se você não tem radar, nem adianta você começar. O que é o radar? Eu vi que ele trava muitas gente, mas eu sou leigo no assunto, né? Sei um pouco de fora. Mas o que seria o radar para a audiência entender? Por que ele trava? A audiência rotativa. O radar é uma autorização de importação. É isso, para você ser uma empresa que atua no comércio exterior, você precisa ter um radar. Então, radar é uma autorização de importação ou de exportação. Você tem que ter uma empresa, seja comercial, atacadista ou varejista, que for, ou prestadora de serviço. Você precisa ter essa autorização. Então, para você ter essa autorização, você tem que ter o GovBR, você tem que ter um CPF, tem que ter a empresa aberta, obviamente, que é o passo anterior da importação, você ter uma empresa aberta, né? Os impostos têm que estar em dia? Não, tudo tem que estar sempre em dia. Você pensar... Aí já tira metade do público, né? Mas se você pensar que no Brasil você sobrevive sem pagar imposto, é um risco maior. Não adianta, gente. A gente tem que dançar conforme a música. A gente tem que seguir conforme são as leis. As Exato. Leis são pagar imposto, não é pagar imposto a lei? Você não é obrigado a pagar imposto? Você não tem que pagar seu IR. Depois pega ali o empresário que está trabalhando do jeitinho brasileiro, né? Do jeitinho dele e acaba tendo um tombo muito maior. Tem, porque assim, agora, ainda mais com esse e-social, e-financeiro, esse do INPE, essas coisas estão muito mais amarradas, entendeu? Então, se você não trabalhar direito, se você não paga o imposto, o seu CPF pode ser prejudicado, o seu CNPJ, você pode perder um CNPJ, e às vezes é uma empresa de uma vida inteira, né? Exato. Se você perder uma empresa uma vida inteira, porque você não pagou o imposto, não dá, né? E qual que é o erro que você mais vê no seu segmento, às vezes de empresas que concorrem com você, que prestam esse trabalho, mas erram com os clientes, por exemplo, e isso frustra o mercado, ou até mesmo um erro do cliente em si? Qual que é erros comuns que você vê ali no mercado? Às vezes o erro comum na concorrência, né? É um concorrente meu, ou um próprio cliente acreditar em história da carochinha, por exemplo. O custo aqui para importar é $100 mil, sei lá, vai dar R$500 mil no Brasil. Aí tem uma outra empresa que te prometeu que vai custar 100 mil a menos, sabe? Então, não tem muito segredo. O processo tributário do Brasil é o mesmo para todo mundo. Então, você escolher uma empresa, porque uma empresa é mais barata que a outra, mas essa outra empresa que você escolheu, ela não é confiável, é um erro comum. Porque você vai economizar aqui... Vai sair caro, né? E vai sair caro aqui. Então isso é um erro comum, entendeu? Outros erros comuns a gente trabalha com classificação da mercadoria. Então a gente tem que classificar a mercadoria no Brasil, ver todos os impostos, analisar a análise tributária, analisar a empresa que está comprando, o importador, né, o cliente. Então é um erro comum também você escolher uma empresa que não faz essa análise completa. É o que a gente faz. Às vezes o cliente, ficou caro aqui. Por que eu tenho toda essa burocracia? Porque essa burocracia é o que vai fazer você importar, você crescer. Então às vezes você procura essas empresas que te prometem muita coisa e não te entregam nada. E depois só você vai perceber, como eu falei há pouco, o erro depois. E quem vai pagar a conta é você mesmo. Exato. Tempo, dinheiro... toda a burocracia que ele vai ter para trás para resolver ali também. Exatamente. E se você tem um sonho de importar, você partiu do zero. Se você pega uma empresa que não te dá esse suporte e acontece alguma coisa lá na frente, você vai para o menos zero. Você vai para o menos, na verdade, menos zero não existe, né? Você vai para o menos 1. Ou seja, você vai ter que primeiro corrigir tudo, só que vai perder um belo de um tempo. Retrabalho, né? Retrabalho. Total.
para depois você partir de novo para o marco zero. Então, não façam isso. Procure empresas idôneas para você poder, para que seus sonhos se transformem em realidade o mais rápido possível e de maneira séria e coerente. Legal, Thiago. Até para o pessoal entender na prática, eu queria que você contasse 2 exemplos rápidos, sem citar nomes também. Um que deu errado, que não foi com você, que você viu um caso ali, uma história comum do mercado, e um caso que deu certo. Pode ser de algum cliente ou também que você viu no mercado, um case de exportação e um caso errado também, que o cara foi fazer errado e teve um baita prejuízo. Só para o pessoal materializar isso. Por exemplo, a gente tem na importação as licenças de importação. Isso aí é comum acontecer. E as licenças de importação, às vezes, elas são pré-embarques e pós-embarque. Se você não tem uma análise correta do tipo de produto, e se ela tem essa anuência, seja Anvisa, seja MAPA, seja Ministério do Exército, seja Inmetro, seja o que for, se você não tem essa correta estudo antes de começar a importação, você pode embarcar uma carga, chegar no Brasil, ela não tem uma autorização ela não tem uma licença de importação, já aconteceu isso, já vi isso várias vezes. Chega no Brasil, não tem a licença, a carga fica parada e gerando custo. E às vezes você perde a carga porque você não tem dinheiro não tem esse recurso para poder desembaraçar. E também não tem uma licença. Por exemplo, se você quer importar vinho, você tem que ter um registro no MAPA, na Anvisa, no MAPA. Cerveja? Também. Azeite? Também. Se você quer trazer panela, você tem que ter Inmetro. Então isso é um erro comum. Você importar, já aconteceu muitas vezes, e você não ter a anuência, a licença necessária para isso, o registro necessário. Caramba, você viu o caso da pessoa, ela já compra essa mercadoria, só que aí quando ela chega aqui, ela não consegue vender? Ela não consegue desembaraçar, porque a empresa que deu auxílio para ela não fez esse trabalho inicial. Não aí chegou. Trava, porque você, antes de começar um processo de importação, você tem que fazer o pré, se preparar ali, né? Exato, você tem que pegar toda a documentação dela, analisar a empresa, a gente tem até várias informações que a gente precisa analisar todo o trabalho dela, o produto e a empresa, e falar, você precisa disso, disso e daquilo. Aí você pode trazer. Isso aqui não tem anuência, pode importar, pode embarcar. Essa anuência aqui é quando chega no Brasil, mas tem que ter o registro? Tem que ter o registro, tem que ter o registro. Não tem, então tira antes. Então, esses são cases que acontecem muito, quando trabalha com alguma empresa que não tem esse detalhe, tem que ter o detalhe. A esse ponto, que ela simplesmente não te dá essa direção correta. Isso é um problema sério que acontece no nosso país, com algumas empresas. E tem algum cliente seu que você poderia até compartilhar uma história, por exemplo, ele começou a importar o produto X, deu super certo, ele começou a ter uma margem melhor, enfim, só pra gente entender o tipo de produto que ele importou. Pode falar nome? Pode, se você quiser. Tem um cliente meu que chama Ia Mônaco, de Minas Gerais. Júlio, me manda mais carne, hein? Vou fazer aqui o seu merchandising. Ele começou pequeno, fazendo MEI, sabe? Aí mudou pro Simples Nacional. Eu falei, o seu volume tá crescendo bastante. Vamos estruturar a empresa? Então, a gente estruturou a empresa dele. Hoje ele é lucro real. Hoje ele importa containers, mais containers. Ele mudou, ele investiu na marca, ele investiu no Inmetro. Então, hoje ele é um profissional e uma empresa bem séria no segmento. Então, esse é um caso que começou devagarzinho, pequenininho como MEI. Porque ele é uma pessoa, ele é nova também, mas assim, ele teve a coragem de ousar. Ele ousou e se arriscou, porque a gente tem que se arriscar, não tem jeito. Exato. E hoje ele está muito melhor do que ele estava lá atrás, trabalhando mais ou menos. Quando eu cheguei, a operação estava meio torta. Eu falei, vamos arrumar aos pouquinhos. As pessoas são difíceis, né? As pessoas, a gente precisa conversar, a gente precisa passar a nossa experiência para eles, né? E passando isso, foi um caso que deu super certo. Hoje ele tá indo bem, graças a Deus, e a gente tem uma parceria de longa data já. Que legal. Então dá pra gente colocar até que a importação, como a exportação, ela alavanca a empresa. Feita da maneira certa, é um outro patamar, é um faturamento a mais que ela obtém ali alavanca, com isso. Com certeza. É burocrático, claro, mas se você tem uma empresa como a TNL Tímaco,
aliás, estamos aqui para isso, nós estamos aqui para isso, realmente para isso mesmo, né? Para facilitar essa questão para desburocratizar a importação no Brasil. E a exportação também. A gente está aqui para isso mesmo, para facilitar o trabalho de quem quer ousar entrar no comércio exterior. E é legal. Assim como todo mercado, como a importação, exportação, ainda dá para considerar que é algo recente, né? Não tem tantos players assim, comparado ao que vai ter talvez daqui a 15, 20 anos. O melhor momento para entrar talvez seria agora, né? O melhor momento é sempre o agora. Sempre. Porque sempre vai ter menos concorrência ali, pelo menos no momento atual, né? Vai ter menos concorrência, menos competitividade. As regras atuais pode mudar, pode piorar ou melhorar. Pode melhorar, pode piorar, pode, mas eu acho não só para importação, Igor, mas para a vida, o melhor momento é sempre o agora. O dólar tá alto. Eu quero ir pra academia, vou esperar uma semana. Eu vou esperar segunda-feira. Não. Por que você vai esperar? Por que você vai esperar o amanhã? Você pode fazer hoje. Faça hoje e não espere o amanhã. Porque o amanhã talvez não exista. Aliás, o amanhã não existe, certo? O amanhã existe? Não. Não, ele vai existir amanhã. Então, por que você vai esperar? Faça agora, faça hoje. Nem é garantido, né? Amanhã. Não é. Tá na Bíblia, né? Uma hora o sol vai escurecer. Gosto dessa filosofia que você traz. Você várias vezes cita, tipo, esse esforço, essa determinação. E é algo que falta para muita gente, né? Essa questão de meter a cara mesmo. É óbvio que é um risco no seu negócio você fazer algo, vou importar, vou exportar, será que vai dar certo? É óbvio que vem essa pergunta. Mas por que não fazer algo? Por que não realmente ir ali explorar, fazer com um planejamento, com uma boa empresa como a sua, e de fato dar esse passo a mais? Eu sempre falo que o maior risco é ser pequeno. Se você não tá num tamanho legal ainda, e tá lutando ali para vender, tá numa guerra de preço só, eu acho que você ficar nessa guerra, ficar do jeito que você tá, é um risco maior do que fazer, né? E exatamente, também tem um outro ponto que as pessoas querem ser iguais, quer fazer igual. Não pode ser igual, você tem que fazer diferente. Vocês pensaram aqui, estão fazendo diferente, certo? Vocês estão inovando. Para você ter sucesso, você tem que ser diferente, tem que pensar diferente, tem que pensar macro, né? Amplo. Tem que pensar nas pessoas também, porque senão não adianta. Exato. Não seja o mesmo, seja diferente. Mais do mesmo não dá. Eu gosto dessas filosofias porque o empresário ele precisa disso, né? Até trazendo para você como empresário, quais são as principais lições que você aprendeu na vida, nessa jornada, que hoje você implementa no negócio, na família, na empresa, enfim, o que você mais se mudou e aprendeu ao longo desses anos empreendendo? O que a gente mais aprende, assim, que a gente não olha, é a gente ter fé em Deus. Nossa, resposta pronta. Não é resposta pronta. Desculpa eu te falar, mas não é resposta pronta. Porque se você não direciona tudo que você faz para um nosso Criador, não adianta. Porque às vezes você quer trabalhar e você não sabe se aquilo vai dar certo. Você não sabe. Como é que você vai saber? Eu quero empreender, quero abrir uma padaria. Tá, mas como é que eu vou saber que a padaria vai dar certo? Tem que estar lá no seu cantinho. Você tem que sentar lá, só você e ele, e falar: Senhor, é isso que eu quero? É isso que o Senhor quer para mim, na verdade? Ele não vai te dar, ele não vai ser claro como no Velho Testamento, que ele falava com Moisés, diretamente, como nós estamos conversando aqui. Ele não vai ser. Ele vai te dar um sinal. Você vai entender, né? Você vai entender. Então, eu sempre penso nessas ordens. Você tem que ter fé, você tem que ter foco, e depois o resto você consegue. Desde o início você coloca Deus no centro do negócio? Digamos que Deus sendo o seu sócio, sendo sua direção. Tem que colocar. Aprendi com meus pais, aprendi com a minha avó, aprendi desde cedo. Aprendi minha mãe já é falecida, mas meu pai sempre me ensinaram, sempre passou sempre passou pra gente esses valores, entendeu? E eu tenho que passar para meus filhos também. Então, mas assim, uma ideia, ela não nasce do nada. Uma ideia, ela é plantada na sua cabeça. Você acha que o Steve Jobs pensou tudo sozinho? Nossa. Não. Do nada você pensa... Do nada. Muitas coisas ligam aqui. Do nada eu vou inventar a luz. Do nada... Do nada esse copo. Não é do nada, gente. Nossa, mas que respostinha. Não é respostinha.
Isso é a base de tudo. Você quer... Nossa, você é super, né? Não, eu tô seguindo aqui a minha filosofia, tá? Creio que estou indo bem. Mas eu direciono, eu vim pra cá, eu direciono, senhor. Por exemplo, eu pensei um monte de coisa antes de vir pra cá, tá totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque como se não fosse eu falando diretamente. É assim, eu chego e falo, ó, o senhor que vai direcionar. E é isso. É importante, né? Eu vejo que o empreendedor, por si só, o empreendedor, né? Ele acaba. Todas as pessoas, mas aqui a gente traz até o caso do empreendedor, porque ele leva muito tapa na cara já da vida, a jornada sempre tem muitas pedras, ele tem que ir se superando, não tem resposta, passa a noite em claro pensando como resolver um determinado problema. O começo é sempre doloroso, e às vezes não é só o começo, às vezes é uma jornada de anos que o cara não consegue sair daquilo. E quando ele tem essa fé, ele tem Deus ali no centro, com certeza fica um pouco mais tranquilo esse fardo, né? Porque mesmo que alguma coisa tá dando errado, ele sabe que vai dar certo e a resposta vai vir. É. É doloroso sim, mas não é no começo não. É no começo, no meio e no fim. E quando você tem Deus no meio, vai ser mais fácil? Não. Não vai ser mais fácil. Vai ser mais difícil? Vai porque a gente tem Deus do lado e o inimigo do outro. Então o inimigo vai estar sempre te infernizando aqui pra dar errado. Mas é o que a gente já conversou. Você tem que ter essa coragem, essa força, essa fé pra poder desenvolver. Então assim, tenha coragem e seja ousado, mas tenha coragem de fazer pela primeira vez. Tem umas coisas que eu faço assim, para terminar, você precisa começar. Nossa, mas é o contrário. É exatamente isso. Para terminar alguma coisa, você precisa primeiro começar. Se você não começa, vai terminar, certo? Então, comece. Exato. Senão, aí não tem chance nenhuma de dar certo, né? Aí você não termina mesmo. Você nem começou, como é que você vai terminar? É bem isso aí. Exato. Não adianta esperar o mercado ficar bom, o governo ficar bom, isso fica bom, aquilo fica bom. Não adianta. Você quer emagrecer? Vai pra academia. Ah, posso ir amanhã? Pode. Pode hoje? Melhor ainda. Melhor ainda. Fazer agora. Agora. A gente sempre traz um insight aqui no final. A gente deixa pro convidado sempre compartilhar um insight, um conselho que ele daria hoje para a audiência. Seja empresarial, seja família, ou que você se sentir até mais confortável, mas qual mensagem você traria para que o mundo, se tivesse assistido a gente, escutasse essa mensagem? Ó, primeira coisa que você tem que ter, acho que eu não falei assim, da onde que eu vim, né? Eu falei mais da empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho 45 anos, eu tenho 2 filhos, tenho o Nicolas de 19 e o Luca de 6 anos. Legal. Sou casado há mais de 20 anos com a Lili. Ela, além de me ajudar aqui na empresa, na TNL Tímaco, ela também tem a La Boutique, que é a empresa dela, de roupas, all size, plus size, tudo isso. Tenho 2 irmãos, a Ana e o Levi. Meu pai, Antônio, sempre foi Toninho. Minha mãe, Leila, que faleceu, mas está sempre conosco aqui nos corações. Tenho sempre uma família estruturada. Eu tenho uma família estruturada. E é isso que a gente pensa inicialmente. A gente tem que ser uma pessoa... Nós temos que ser uma pessoa de bem. Você quer ser uma pessoa de sucesso, inicialmente, você tem que ver os seus valores. Quais são os seus valores? Você tem que ser uma pessoa de bem. É isso. Porque se você andar pelo caminho errado, você vai sempre andar pelo caminho errado. Agora, se você andar pelo caminho certo, para onde que eu vou andar? Sempre pelo caminho certo. E o caminho certo é Deus sempre direcionando, sempre ele no nosso centro, né? No nosso comando. E é o que traz mais recompensas, né? Mesmo que às vezes ele pode parecer o mais difícil. Mas às vezes você acha que Deus está longe de você, né? Mas é verdade, ele está sentado do seu lado. Você pergunta, onde Deus está? Aí eu falo, onde Deus não está. Por que eu falo muito disso? Porque assim, a gente, para trabalhar bem, para ser bem sucedido, você tem que ter essa fé. Porque é muito complicado você ficar sozinho nesse mundo e achar que é só isso. Não é só isso. Então eu queria dar essa conversa inicial, assim, explicando um pouquinho, para deixar claro que a gente não pode estar sozinho. Nós não estamos sozinhos, a gente não trabalha sozinho. Nós temos uma equipe, na empresa eu tenho uma equipe,
Tem a Soraya que trabalha comigo, tem a Joyce, tem a Rafaela, tem o Ricardo, trabalha com a Lília, que é a minha esposa, né? Trabalha no marketing, e a Lília no marketing, RH. Então nós temos pessoas que trabalham comigo. A Joyce, que é do financeiro. Então nós não trabalhamos sozinhos. E no mundo empresarial, como na vida, é isso. Ninguém vai fazer nada sozinho, Igor. Aqui você não teria essa estrutura toda sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho e principalmente, né, ninguém faz nada grande sozinho. Exatamente. Mas não tenha medo de ser grande. Tem gente que tem medo de ser grande, não tenha medo. Também não tenha medo de começar. Inicia. E inicia agora. It's time. Show de bola, cara. E como que o empresário faz para contratar a TNL? Nós temos nosso site, né? www.tnltimaco.com.br. Tem nossas redes sociais, que é o @tnltimaco e o @tnltimacocomex, que é Instagram. E tem as plataformas do Facebook, tem o LinkedIn. Então, assim, tem o nosso WhatsApp no site também, tem o nosso telefone, tem nossos e-mails. Atende o Brasil todo. No Brasil todo, o mundo todo. Então, você não tem que ter medo de fazer nada, não. Só não faça errado. Chama a TNL Timaco que você vai fazer certo. Não vai gastar dinheiro à toa, né? Fazendo por Não vai gastar dinheiro à toa. É o que você falou tudo aí. Você gastar dinheiro à toa, depois... Às vezes causa até um trauma, né? Exato. Fiz errado, não vou fazer mais. Não funciona. Não é que não funciona. Não funcionou do jeito que você fez. Exato. Não funcionou porque você não chamou a pessoa certa, a empresa certa, o responsável certo para isso. Mesmo que você errou, vamos acertar agora. O não você já tem, o erro já aconteceu. Vamos buscar o certo agora. Vamos buscar o sim, né? Não, a gente sempre já tem, né? É o que eu penso. Cara, parabéns pela jornada que vocês construíram. Vários cases de sucesso, muito conhecimento. Uma hora é muito pouco para você passar aqui pro pessoal, mas eu falei que ia ser pouco. Com certeza todo mundo aqui extraiu muitos insights dessa conversa e pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha de falar, será que eu devo importar? E a resposta é sim. Então é só agora ele chamar você e passar com todo esse acompanhamento que você e seu time oferece para ele ter muito mais lucratividade, ter essa oportunidade no negócio também. E novamente, muito obrigado pela sua presença, pelas mensagens que você trouxe aqui, tanto para o negócio da pessoa, como até para a vida dela. Aqui a gente aprende não só lições de empresa, sim, mas para ele seguir na vida pessoal dele também. Então, muito isso. Obrigado por isso. Eu que agradeço pela oportunidade, por abrir esse espaço para falar um pouco da empresa, mas não só da empresa, mas um pouco das nossas ideias, né? E é isso mesmo. Vamos atrás disso, vai atrás do seu sonho que você chega lá. Não desista antes de começar, que é o mais importante. Certeza. Nunca desistir. Exatamente. Nunca. Se você ainda não deu o seu like, já clica aí, pelo amor de Deus, né? Depois de um papo desse, só fechar o vídeo não tem como. E já manda para aquele seu amigo empresário que precisa importar, inscreva-se no canal e também já acompanha a TNL lá para você conhecer como funciona e poder implementar isso no seu negócio também. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado.